Antes, meu boa noite inicialmente a Thaís Herédia e ao Caio Junqueira. Nosso primeiro assunto agora é uma combinação da coreografia entre Tarcísio e Lula no evento do PT, do qual o Caio acabou de chegar, mas a gente vai chamar ao vivo primeiro para ver como é que foi a refiliação da ex-prefeita Marta Suplicy. Nós vamos chamar lá o nosso repórter ao vivo, lá está nessa disputa, Estevão, cadê o Estevão? Estevão Limana. Estevão, boa noite para você. Como é que está aí? Muito bom. Boa noite para você, Vac, e a quem está nos acompanhando no WW desta sexta-feira. Já estamos com o evento encerrado, encerrou por volta das 9h15 da noite. Mais de 1.000 pessoas estiveram presentes aqui nas dependências da Casa Portugal, no bairro da Liberdade, aqui na capital paulista. E a frase que mais se ouviu durante os pronunciamentos, Vac, foi: a dona Marta é do PT. Inclusive, o próprio presidente Lula, destaca aqui essa frase, essa metáfora que ele utiliza durante a sua fala. Ele comparou a saída de Rivelino do Corinthians na década de 70 para o Fluminense e disse que Rivelino continuava com o coração corintiano e que mais ou menos foi essa situação que se repetiu com Marta. Marta saiu do PT há 9 anos, mas o coração continuou do Partido dos Trabalhadores. Essa foi a metáfora que Lula tentou contextualizar esse movimento de Marta Suplicy fora do PT durante todos esses anos. O evento, como eu disse, reuniu muita gente, muitos apoiadores. Quem deu as boas-vindas novamente a Marta Suplicy foi Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT. A Gleice, inclusive, fez uma contextualização geral dos feitos de Marta à frente da Prefeitura de São Paulo, dando destaque a todos os incentivos sociais que ela teve, o cuidado com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, principalmente. O ministro Haddad também foi um dos que discursou, o ministro que já foi prefeito da cidade de São Paulo, destacou também o importante trabalho de Marta Suplicy como prefeita e também a valiosidade deste retorno dela à sigla. Guilherme Boulos, que é o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que vai encabeçar essa chapa, fez o uso da palavra juntamente com o presidente Lula, que foi quem oficializou este retorno de Marta. Lula foi quem assinou ali, deu seu cheque, fez sua assinatura, foi o padrinho político deste retorno de Marta Suplicy 9 anos depois ao Partido dos Trabalhadores. Lula, inclusive, durante o seu discurso, agradeceu muito o apoio de Marta, até fez comparações com o governo de Marta e de Haddad e deu até um voto favorável ao desempenho da Marta Suplicy aqui na Prefeitura de São Paulo. E depois dessa fala enaltecendo a futura pré-candidata à vice-prefeitura aqui de São Paulo, Lula também fez uma convocação aos seus apoiadores, aos petistas, para que possam voltar às raízes do partido e que possam também voltar a conversar com as pessoas e tentar converter aquelas pessoas que acabaram saindo, deixaram de votar no PT, que pudessem regressar à sigla e regressar principalmente nessa eleição deste ano para concorrer à Prefeitura da capital paulista. Depois desse evento, o presidente Lula continuou aqui em São Paulo, continua por aqui e deve retornar à capital federal amanhã, no sábado. Eu volto com você, Vac. Obrigado, Estevão. Boa noite para você aí no encontro do PT. Como vocês acompanharam pelo nosso repórter, isso é apenas parte do esforço do PT em capturar a maior cidade do Brasil nas eleições no final do ano. Parte do esforço depende de uma outra atuação política. Vamos conferi-la. Mais cedo, o presidente Lula participou de um evento no Porto de Santos e aproveitou a ocasião para trocar afagos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Foi o segundo encontro entre os dois nesta semana. Confira. E eu quero dizer ao governador Tarcísio, eu governei com o Alckmin, eu governei com o Serra e nunca em nenhum momento de 8 anos de presidência eu tratei São Paulo diferente porque eles não pertenciam ao meu partido. E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes, estado que eu devo tudo o que eu sou. Tarcísio, vocês vão conferir na sequência, devolveu no mesmo tom. Confira. Então está na hora, realmente, de celebrar o que é histórico. Não importa ter opinião
O que importa é enxergar o verdadeiro interesse público. Importa enxergar que nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado, e nós vamos deixar o legado, e vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula. Caio Junqueira, são dois movimentos dentro da mesma ópera. Ela chama-se Conquistar a Principal Prefeitura do País. E ela chama-se Desarticular onde puder o adversário político. Lula está conseguindo? Bom, o que está muito claro é o plano. O plano existe, o plano é conquistar o centro. Quando ele faz o acordo, quando o Lula faz o acordo com o Tarcísio para a construção do túnel de Santos, Santos-Guarujá, ele sinaliza ali que ele quer avançar o centro, ou pelo menos avançar a esse eleitor que tem decidido as eleições, né? O eleitor de centro que decidiu as eleições de 2022, eleitor de centro que costuma decidir várias eleições. E também é a mesma estratégia quando ele atrai a Marta Suplicy de volta para o PT, né? A Marta, essa semana eu conversei muito com as 3 campanhas, né? Pessoalmente, inclusive. E a ideia é muito essa, de trazer um ar de institucionalidade, vamos dizer assim, de senioridade para a candidatura do Boulos e entrar em setores da classe média, né? O PT enxerga a Marta como alguém que consegue romper a bolha do petismo. Então, a gente pode fazer essa ligação, sim, William, na minha visão, né? De tanto o movimento de afagar o Tarcísio, né? Porque o Tarcísio não iria nesse evento. O Tarcísio, ele não estava... O evento ao qual você se refere, o evento foi de em Santos. Okay. Ele estava fora do acordo. Então, o Lula chama ele vai para Brasília, se reúne e subiu no palanque com ele. E a mesma coisa com a Marta. São 2 movimentos que têm o mesmo objetivo, conquistar o centro. Caio, você acabou de vir diretamente da rua aqui para onde alugaram o repórter, né? Aqui para a nossa bancada, exatamente desse encontro que selou a volta de Marta Suplicy. Foi um quadro tradicional do PT, partido esse que depois ela execrou publicamente, além de ter votado a favor do impeachment de Dilma. E a gente pode fazer uma brincadeira, o amor é lindo, a política mais ainda, né? As coisas são esquecidas e perdoadas. Você acabou de vir de lá. O nosso repórter, o Estevão, ele nos trouxe um resumo, um repórter apresentou os fatos, quais foram os pontos centrais dos discursos e algumas das cenas mais marcantes, que são os abraços, aquela manifestação pública que todos somos irmãos desde criancinhas, nunca brigamos entre nós. O que você pegou lá dentro? Eu peguei a estratégia, para mim ficou muito claro, um evento muito disputado, tinha muita gente, acho que tinha mais de 1000 pessoas lá dentro, na rua ali também, um evento para militância de militantes, mas o que eu peguei foi a estratégia, como que o PT quer ganhar, qual que é a estratégia do Lula para que o Boulos vença as eleições, e ficou muito claro para mim, primeiro, carimbar, principalmente o prefeito, que é considerado o principal adversário, o Ricardo Nunes, como um bolsonarista. Né? Todos os discursos, hoje, agora há pouco, o da Gleisi Hoffmann, o discurso próprio Haddad, discurso do Lula, discurso da Marta, discurso do Boulos, eles têm um fio condutor, que é, vamos dizer assim, a necessidade de derrotar o bolsonarismo em São Paulo, sendo que Jair Bolsonaro não é candidato. Só nesse ponto, porque me parece essencial. O que você está descrevendo para a gente é uma aposta na polarização. Certamente, sem a menor dúvida, e tem a ver também com a própria vinda da Marta. A gente já conversou sobre isso. Eu no começo, eu desacreditava um pouco, porque a minha visão é que é uma chapa vermelha. Não é uma chapa como Lula e Alckmin, que é uma peça vermelha e uma azul PSDB, né? É uma chapa vermelha. Só que essa chapa vermelha, ela tem como objetivo, e hoje eu captei lá, conversei muito antes, por exemplo, com o Zé Américo, né, que foi deputado, conversei com o ex-presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, são bons analistas políticos, assim, e assim, quando você faz uma opção para uma chapa vermelha, 2 peças vermelhas, você tem interesse de colocar esse campo, uma chapa, reforçar a polarização e jogar, principalmente no colo do Ricardo Nunes, o Bolsonaro, e fazer esse discurso de... eu ouvi muito isso hoje nos discursos, né? Derrotar o autoritarismo, derrotar a extrema-direita, derrotar o bolsonarismo, ganhamos o Bolsonaro em 22, vamos ganhar de novo, o Bolsonaro nem é candidato. E o Ricardo Nunes não é propriamente um
bolsonarista raiz, muito embora é o candidato do Bolsonaro, tende a ser, vamos ver como que vai se dar essa relação. Eu tenho outra pergunta, o que o Tarcísio vai fazer nesse quadro, mas a Thaís está me pedindo a palavra. Não, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro, Tarcísio e Haddad no mesmo palco, porque um movimento é Tarcísio e Lula. Outro movimento... Aí você está falando de Santos, ok. Isso, desculpe, fui para Santos. Um movimento é Tarcísio e Lula, outro movimento é Tarcísio e Haddad. Haddad pode ser um candidato ao governo de São Paulo. Aliás, eu acho que ele permanece como um candidato possível ao governo de São Paulo. E Tarcísio Gomes de Freitas, de tudo que a gente apura, não gostaria de sair candidato a presidente em 2026. Ele quer se consolidar como um político no poder executivo antes disso. E eles se ignoraram ali nos discursos e tal, né? Lula fez bastante elogio ao Haddad, inclusive, no discurso dele, mas eles se ignoraram, porque eles podem ser inimigos. Então, uma coisa é fazer afago com Lula, com quem eu não vou disputar diretamente, porque na próxima eleição eu não estarei. Outra coisa é fazer afagos com Haddad. Então, esse é um ponto. E outra coisa, que aí eu até passo para o Caio e para vocês, William, que é a história da renovação política no Brasil, né? Essa chapa Boulos-Marta, ela é bem um retrato da dificuldade de fazer uma renovação política no Brasil, porque você tem o Boulos, que é uma dessas novas lideranças, que finalmente conseguiu um espaço, e ele se junta com Marta. Eu acho que tem a coisa da senioridade, de trazer alguém que tem esse trânsito maior, é uma mulher e tudo mais, mas ainda assim são gerações muito separadas. Sim, sim. Caio, e você descreveu o que é a estratégia do PT. Tem mais 2 pontos só, okay, só para finalizar. Conclua, então. Aí a gente fala do Tarcísio. Bom, então, primeira, a estratégia, colocar no Ricardo Nunes bolsonarismo e reforçar a polarização. Segundo, o resgate de bandeiras petistas em São Paulo, dos 3 prefeitos, Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad, e que foram derrotados, né? Não foram reeleitos, né? A Erundina não tinha reeleição na época, mas ela não fez o sucessor, que foi Paulo Maluf, que ganhou em 92. O Haddad perdeu no primeiro turno e a Marta não foi reeleita. Perdeu para o Kassab ou para o Serra, né? Para o Serra em 2004. Agora, muito CELS, né? Que são as escolas aí da periferia, hospitais, isso foi muito falado também. O discurso de Cracolândia vai estar muito forte, esse discurso social vai estar muito forte também. Então, não vai ser só a nacionalização, vai ser a nacionalização casado com São Paulo, com resgate de bandeiras passadas e os problemas atuais de São Paulo, principalmente Cracolândia e segurança. E, para finalizar, William, um terceiro ponto, que vai ser muito claro, está muito claro, Brasília muito presente aqui, o Lula muito presente aqui. A promessa do atrelamento de bandeiras da campanha do Boulos a programas federais do petismo. Então, vamos ampliar mais Bolsa Família, vamos moradia popular, muito Brasília em São Paulo na campanha e se eventualmente o Boulos ganhar nos 4 anos, né? Essa vinculação muito forte. Por último, então, Caio, o Tarcísio faz o que nesse quadro? Bom, o Tarcísio, o candidato é o Ricardo Nunes, né? Não tem para onde correr. O Ricardo Nunes, ele está relativamente bem posicionado, ele não está mal posicionado, ele tem uma coligação grande. É uma frente ampla de direita, é uma frente ampla. A frente ampla de 24 é a da direita, né? A de 22 foi a da esquerda. E o Tarcísio vai mergulhar nessa campanha, porque para ele interessa ter um aliado. Eles estão juntos e são parceiros, né? É o candidato, e sinto que o Tarcísio vai mergulhar nessa campanha, já está mergulhando, né? Todo o interesse dele, que o Boulos não vence aqui, porque o Boulos ganhando... tem um outro dado que eu acho dessa eleição de São Paulo, uma vitória do Boulos é uma vitória do Lula. Derrota do Boulos, derrota do Lula. É inevitável quando ele assume. Isso, e vai ser um termômetro o resultado eleitoral de 26. Hoje eu escrevi um artigo no site da CNN que 2024, a eleição de 2024 em São Paulo é o primeiro turno de 26. Porque a depender do que acontecer, as peças vão se mover muito. Para não falar em como o Boulos ganhando vira um sucessor natural do Lula também, para além do Haddad. Isso eu duvido. E se o que? O Boulos virar um sucessor direto do Lula, eu acho que tem uma resistência forte aí no petismo. Mas tem um debate de que se o Boulos ganhar, ele ir para o PT. Esse debate, eu tive com petistas essa semana aqui, esse debate já existe. Então é uma eleição que ela vai mexer muito. Eu cubro, enfim, eleição
municipal de São Paulo já tem 20 anos, mas eu sinto ela com potencial de mexer muito com as peças. Eu não sei se a gente sempre acha que a eleição que a gente está cobrindo é a mais importante, né, William? Pelo menos é bom como repórter atuar assim. Sim. Caio, obrigado por enquanto.